ser muito bem-vinda. Eu sou a Sara Esteves, a Palmeira, sou consultora de estilo e vou ajudar-te a transmitir quem tu és apenas com a tua presença. Portanto, aqui das pancas e micropancas que tu tens com a boca. Olá, estamos de volta ao podcast Mindset do Estilo da Palmeira e se me segues pelo Instagram, saraesteves.palmeira, é provável que já tenhas visto algumas mudanças que eu estou a fazer. O mês de fevereiro, para mim, é o mês de reinventar, ou está a ser o mês de reinventar. E eu queria falar-te um bocadinho de como é que foi a jornada até aqui, este e mais 2 episódios do podcast. Eu vou-te guiar pela jornada que eu passei para esta reinvenção de imagem, de branding da Palmeira, que eu confesso-te, e é isso que vamos falar um bocadinho hoje, não foi muito simples, ou seja, foi natural, era aquilo que eu precisava, que eu queria fazer, está totalmente alinhado com os meus valores, mas não foi a coisa mais simples do mundo para acontecer, sobretudo porque, convenhamos, não é? Uma pessoa não se reinventa, uma marca não se reinventa se estiver tudo a correr bem. Não é? Se estiver tudo às mil maravilhas, não há porquê, não é? Não há porquê reinventar. Se estiver tudo ok, continua tudo ok. Então, foi preciso acontecer aqui algumas coisas, sofrer um bocadinho, e então eu quero falar-te hoje da primeira fase, que foi a primeira fase da reinvenção, que é um bocadinho a fase do luto, a fase da despedida de algo que não está alinhado ou que não está a correr bem. Havia muitas coisas a correr bem dentro da Palmeira e foi por isso que despedir e quebrar uma parte de um ciclo da Palmeira foi um bocadinho doloroso e talvez por causa disso andei a adiar tanto. E eu quero partilhar isto contigo, não só como um exercício de a próxima vez que eu tiver que fazer, talvez seja um bocadinho mais simples ou mais fácil, não sei. Mas pode ser que tu estejas a passar por algo assim do género, pode ser que estejas a entrar numa fase em que tens que te despedir de algo que até aqui funcionou, que até aqui te serviu, mas é preciso reinventar-te, está na altura de começarmos um novo capítulo e tu podes estar um bocadinho nessa situação e eu quero partilhar um bocadinho da minha história, pode ser que te ajude a ti a virares a página e começares um novo capítulo, seja aquele qual for que tu estejas a passar. Então, por mais que esta seja a minha jornada, foi a minha visão e eu estou muito ligada à Palmeira e a Palmeira a mim, pode ser que te identifiques com a minha jornada para avançares na tua. Então, como é que isto... Qual é o primeiro contexto que eu te quero dar? Durante a quarentena, durante a primeira quarentena da pandemia, foi quando a Palmeira teve um grande salto de crescimento, por assim dizer. Não é que seja uma bebé, mas teve um grande salto. A Palmeira ficou mais conhecida, começou a criar mais nome, a criar workshops online com muitas inscrições. Tivemos alguns vídeos virais, o vídeo do desodorizante na coxa, o anúncio do... Queres ver como é que ficava o teu conjunto se seguisses todas as dicas da net? Que ainda hoje me falam desse anúncio e eu adoro também.
Isso foi uma coisa que fez a Palmier crescer bastante. E durante a pandemia foi quando eu criei 2 programas que geraram muita transformação em dezenas de mulheres. Talvez estejamos quase nas centenas, porque eu sou muito má a guardar números, mas dezenas de mulheres tiveram e sentiram na pele a transformação do desafio Outfits com Pinta e da Palmier Glow. E depois centenas com o workshop estilo Palmier, onde ainda hoje recebo muitos feedbacks, transformações de meninas com coisas que aprenderam gratuitamente no workshop, mas aqui vou-me focar naqueles 2 programas pagos, o Desafio Outfits com Pinta e a Palmier Glow. E eles foram criados porque, eu não podia trabalhar de forma individual com as minhas clientes, como estava habituada até ali, por motivos óbvios da pandemia, e precisei de me reinventar também nessa altura, e porque uma parte de mim tem... Eu senti que precisava de ajudar urgentemente aquelas mulheres que estavam em casa e que não andavam a tirar o pijama. Quando, sei lá, devíamos estar em março... Não, março foi quando fomos todos para casa, não é? Eu sou muito má, números e datas, é mimo. Mas fica aqui comigo, que eu não vou querer editar este podcast, portanto, fica aqui comigo. Mas por volta ali de maio, já tinha passado a Páscoa, comecei a receber algumas mensagens de meninas que não tinham, desde que tinham ido para casa, trabalhar em casa ou ficar em casa com os filhos, não tiravam o pijama, que acordavam e pronto, seguiam a vida, era levantar e começar a fazer coisas. E a nível de mindset, de tu sentires energia, eu sabia que isso era a pior coisa que podias estar a fazer. Então, nessa altura, o meu sentido de urgência foi em passar a mensagem de que tu vestir-te, tu escolheres a tua roupa, é um momento em que tu vais estar a cuidar de ti. Quando não era tão fácil sair, quando provavelmente não tinhas tanto tempo, eu sentia que nessa altura era essa a minha missão. Ou seja, eu estava com aqueles programas a chegar a mais pessoas e a minha missão era fazer todas as mulheres entenderem que vestirem-se de manhã, trocarem de roupa, podia ser por qualquer coisa, naquela altura já estava por tudo, mas tirar o pijama era eu acho que era o meu principal objetivo, era que as mulheres tirassem o pijama e tivessem um momento em que se dedicassem a elas, fosse a escolher uma roupa, fosse a maquilharem-se, fosse a escolher o penteado, ou a escolher um acessório, pôr uns brincos, qualquer coisa, porque, honestamente, falava-se, graças a Deus, eu acho que isso não aconteceu muito, mas não tenho os dados para justificar, mas na altura de quando fomos todos para casa, na primeira quarentena e até na segunda, a maior dúvida ou o maior receio a nível psicológico era que quando voltássemos ao normal viesse uma enchente de pessoas com problemas psicológicos, com depressões, com uma série de coisas que fossem uma herança da pandemia. E eu sentia que era a minha obrigação usar a roupa para minimizar isso de acontecer. E era isso que mais me preocupava e, portanto, eu queria era tirar as mulheres do pijama para isso. Porque, olha isso.
a nível de mindset, e depois também chegou a parte de as minhas roupas ficaram milagrosamente mais apertadas. Foi um efeito colateral da pandemia, que as roupas ficaram mais apertadas em algumas pessoas. E eu confesso que naquela altura tinha esta missão e eu estava cheia de pica. Era sentido, tinha um propósito, tinha uma missão e bora fazer isto acontecer. E portanto os workshops, tudo aquilo que eu fui criando, os e-books, tudo o que eu fui fazendo e partilhando foi com esse foco, com essa missão e com esse propósito muito, muito, muito direitinho na minha cabeça. Eu sabia que era para aí que eu estava a remar e era para aí que eu tinha que remar, que era esse o sentido. E se calhar já percebeste isto sobre mim, eu quando fico entusiasmada eu vou, eu sigo, eu faço, invento, as coisas aparecem e eu vou. E eu não me fui apercebendo, mas como muitos produtores de conteúdo e o meu trabalho implica eu criar algum conteúdo, ou seja, não é o meu principal trabalho, o meu principal trabalho é ser consultora de estilo, mas eu uso a criação de conteúdo para chegar a mais pessoas e explicar um bocadinho mais do meu trabalho. E como aconteceu a muitos outros produtores de conteúdo que durante a pandemia deram o máximo de si, porque as pessoas estavam sozinhas, estavam com medo, estavam aborrecidas também, houve muitos criadores de conteúdo que entraram numa espécie de burnout e não deram tudo de si e não carregaram as suas próprias baterias. E eu revejo-me nisso. Fui dando com o meu entusiasmo natural, fui criando, fui fazendo, tudo sempre com boa energia, que sim, é uma característica minha, mas não me fui apercebendo que me estava a desgastar. E não me fui apercebendo que havia coisas que para mim mudaram, que para vocês também estavam a mudar, a realidade foi mudando outra vez, fomos voltando um bocadinho ao normal e houve coisas que eu fazia, que eu gostava de fazer, mas que já não me faziam total sentido, parecia que já não estavam tão alinhadas, porque o propósito era focado naquela altura da pandemia, das quarentenas, e as coisas estavam a mudar e pelo meu entusiasmo eu demorei a perceber que havia coisas que tinham que ser alteradas, eu demorei a perceber que até eu não estava tão conectada com o que estava a criar, daí quase há 1 ano que eu não faço vídeos, não sei, talvez um bocadinho mais, não sei. Mas deixei de produzir vídeos porque comecei-me a desligar desse lado, ou seja, eu estava a receber muitos sinais que eu precisava de mudar este meu foco, mas demorei mesmo a perceber que havia coisas que já não me estavam a satisfazer e era a altura de mudar. E era este ponto eu queria falar, que queria te deixar para tu também pensares um bocadinho, que eu demorei a ver os meus sinais, mas eu sei que eles estavam lá. E nós às vezes, tenho tido algumas conversas com amigos, que há coisas que nós sabemos cá dentro, que nós sabemos, mas que por algum motivo ainda dói muito lidar com aquilo, ou sentimos que não estamos preparados, ou que vai doer demasiado se encararmos a realidade. E eu confesso que na altura eu não queria encarar que era a altura de mudar o meu foco principal. E não queria mudar, ou gostava-me tanto, principalmente porque as mulheres que entravam no programa da Palmier Glow, eu tinha como é que eu hei de dizer? Eu tinha um lugar de camarote
para as conduzir e ao mesmo tempo assistir a uma mudança absolutamente maravilhosa. Era uma mudança por dentro e por fora que era absolutamente uau. E como as mulheres que lá entravam e que se dedicavam e eram uma comunidade tão ligada e que se apoiava com tanta força, era algo que eu comecei a perceber que a Palmier Glow não fazia sentido no novo foco que eu achava que devia ter. Já lá chegamos, calma. Mas a Palmier Glow não... Se eu decidisse mudar o meu foco para onde eu sabia que queria mudar e que devia mudar, a Palmier Glow deixaria de fazer sentido. E como era tão bom, tão maravilhoso assistir àquelas mudanças, aquelas transformações, a ver mulheres a apoiar mulheres, a elevarem-se, quase a criar uma irmandade dentro do programa, dentro da Palmier Glow, foi muito difícil para mim aceitar que era a altura de mudar o meu foco, porque iria perder isso. E ainda hoje elas trocam mensagens todas umas com as outras, há amizades que se criaram que eu acredito mesmo que não vão desaparecer. Mas é assim, quanto melhores são as coisas, mais difícil é de abdicar delas. Eu acredito que talvez, se estás numa altura em que esta conversa do reinventar te faz sentido, é provável que haja alguma coisa aí que seja boa na tua realidade atual e que tu percebas isto poderá desaparecer. E além de, quando é uma coisa má, estamos habituados, é uma coisa má que já estou habituada. Se perder isto, o que é que virá aí? Agora, é familiar, já conheço, é seguro. Agora, quando é uma coisa boa, e ainda por cima é uma coisa boa, segura, familiar, eu já conheço, já quase faço de olhos fechados, é ainda mais difícil de ver, ou é ainda mais difícil de querer ver. Mas depois de um ano em que os sinais se foram intensificando e eu comecei a ter sinais físicos de cansaço, de não alinhamento, comecei a perceber que tinha mesmo de ser. E que era a altura de fazer aqui uma rodagem de palcos. Ou seja, até aqui e neste salto de crescimento da Palmier, o palco tinha sido para o meu lado empático, para o lado empático da Palmier, que também existe em mim, naturalmente. Mas era a altura de rodar os palcos e de dar palco ao lado um bocadinho mais ambicioso, de dar mesmo luz e colocar também na ribalta quem quer, e o meu lado e o lado de quem quer crescer e que tem esse desejo, essa ambição. E eu tenho uma relação muito boa com a palavra ambição, é algo que eu gosto, que as minhas alunas e que as minhas clientes, que a maior parte delas também se identifica. E a maneira como nós vemos alguém ambicioso é alguém que não quer mais do que os outros, quer é mais para si. Okay? Não tirando, não querendo roubar a ninguém, quer o que ela merece. É algo que também é de merecimento e é de conquista própria. E nesta altura, a parte da reinvenção faz-me muito sentido dar palco a essas pessoas, sobretudo a essas mulheres, não ficando só nas mulheres, mas sobretudo a essas mulheres
que sabem que merecem mais, que sabem que podem mais, mas que há algo na sua comunicação física, que há algo nelas que não as está a apoiar, que não está a promover e a comunicar quem elas são, aquilo que elas sabem, as competências que têm, e nós conseguimos ajudar isso através da roupa. E era para aí, foi essa a minha decisão, a de rodar os palcos, a de tirar tanto o foco na empatia e dar mais palco à ambição, ao crescimento, ao desenvolvimento, e que tem aqui por baixo também, ou por trás, não sei, a questão do merecimento e de as mulheres reconhecerem que elas também podem e merecem tudo aquilo que elas têm a capacidade para ser e receber também. Então, foi uma altura de também reconhecer que todas nós temos muitas facetas, temos vários lados. Não significa que usamos máscaras, isso é uma conversa completamente diferente. Todas dentro de nós temos várias camadas, como uma cebola que o Shrek fala, não é? Mas todas nós temos muitas camadas e temos lados que é normal, e eu acho que às vezes até é necessário que estes palcos rodem, e às vezes devem mesmo rodar, e numa altura nós querermos transmitir algo e noutra altura passar uma mensagem ligeiramente diferente. Tudo coeso, tudo de acordo com quem nós somos, mas perceber que há alturas em que eu prefiro e que eu necessito pôr o palco em algo e ela sobe nos meus valores, e há alturas em que há outra coisa que é importante transmitir e que há algo mais importante, uma mensagem mais importante a passar, e que é natural isto desenvolver-se e isto ir mudando, e em cada uma destas rodagens de palco temos a oportunidade de nos reinventar e de imaginar como será a nova fase. E este episódio hoje fica por aqui, mas o próximo eu vou-te falar precisamente dessa segunda fase da reinvenção, que é imaginar, que é pensar, ok, então como é que agora pode ser? Como é que agora então eu quero estar, o que é que eu quero transmitir, o que é que eu mais quero dizer? E eu acho que a segunda fase é aquela que ajuda a que a primeira fique bem feita e fique bem arrumada, e que possamos continuar o nosso caminho da nossa reinvenção e continuar a nossa jornada. Então, por hoje vamos ficar por aqui. No entanto, eu não sei muito bem como estas coisas do podcast funcionam. Eu também estou a gravar para pôr no YouTube, portanto, se estás a ver no YouTube, dá aí o teu like, obrigada por estares aí. E se estiveres a ouvir como podcast, muito obrigada. Vai-me dizer no meu Instagram, saraesteves.palmier, o que é que achaste deste episódio. Se gostas destes podcasts assim um bocadinho mais longos, eu confesso que sim. Mas diz-me do teu lado como é que se estás tu também em fase de reinvenção, e qual é esta coisa que te está... Qual é a tua Palmier Glow? A Palmier Glow para mim foi um programa difícil de abdicar por causa das suas coisas boas. Conta-me também um bocadinho do teu lado. Qual é essa coisa boa na tua vida que talvez não tenha espaço nesta tua fase de reinvenção? Okay? Fico mesmo à espera de saber o teu feedback. Um beijinho muito, muito grande, e lembra-te, tu podes. E mereces sentir-te espetacular e toda poderosa, tá bem? Agora vou mudando o meu slogan, porque isto agora tem que ter mais poder pessoal. Ok? Então vá, beijinho e fico à espera do teu comentário. Tchau!